Hoje nós vamos ver a diferença entre o texto literário e o texto não literário, tá? Então vamos começar com o texto não literário. É a realidade, muitas vezes utilitária. O que vem a ser utilitário? Utilitário, como o nome já mesmo diz, é o que é útil. Então é necessário, muitas vezes, a gente recorrer a textos que vão servir como base para alguma coisa. Exemplo, a gente está nesse momento de pandemia. E se a gente pensar se a gente deve ou não se locomover para algum local, ou para se mudar, ou para fazer uma visita, etc. e tal, a gente tem que ir atrás dos noticiários. Será que vale a pena eu passar uma semana na casa da minha prima em Resende? Será que em Resende tem o foco da doença mais do que onde eu moro? Então, o que você vai fazer? Você vai atrás de notícias. Você vai atrás dessas notícias em jornais, em revistas, em internet, em meios que nós digamos que são mais oficiais. Você vai buscar fatos, realidades. Então, o texto não literário, ele tem essa função, na boa parte das vezes, de ser um texto utilitário. Ou seja, ele serve para alguma coisa. Ele tem uma função. Uma característica desse texto não literário também é o fato dele ser objetivo. Ele não vai ficar utilizando assim tantos adjetivos, ficar dando tantas voltas, encher linguiça. Ele vai direto ao ponto. Ele vai mostrar para a gente, de fato, qual é aquela mensagem. Tá? Então, ele vai chegar e vai dizer, olha, a informação é essa. Carol, não pode ter adjetivo? Pode sim. O que eu estou dizendo é que não há um excesso de adjetivação. Você vai direto ao ponto. Você pode até utilizar os adjetivos, mas como recurso para deixar o seu texto atraente. Mas a função ali é informar. Chegar e dar logo a informação, porque, na verdade, é uma realidade. Ocorre uma valorização da linguagem denotativa. A gente já viu qual é a diferença entre linguagem denotativa e conotativa. A linguagem denotativa é o uso das palavras como elas realmente são. Então, se você vai utilizar flor, vai ser flor, a florzinha mesmo, a planta. Não vai ser fulano é uma flor no sentido figurado. O sentido figurado é para a linguagem conotativa. O sentido real é para a linguagem denotativa. Uma outra característica desse estilo não literário é o fato dele ser escrito em prosa. Ou seja, ele é escrito num texto corrido. Como principais exemplos, a gente tem as notícias dos jornais impressos, da televisão. Então, aí a gente tem os textos não literários. E o que vem a ser os textos literários? É uma recriação de uma realidade. Eu vou pegar elementos que já existem, vou transformar num novo texto, posso mudar esses elementos. Quando a gente vê um filme, a gente vê bem uma recriação de uma realidade. A gente sabe que algumas coisas ali podem acontecer, outras coisas não podem acontecer. Então, eu tenho uma recriação da realidade. Sempre que a gente tiver um texto escrito em que você vê que é uma recriação da realidade, a gente vai ter um texto que é um texto literário, ou seja, é uma literatura. Tá? Lembrando que eu estou falando de texto, tá? Eu estou falando de texto escrito. Eu dei o exemplo ali de texto do programa de televisão, né? Do telejornal em relação ao texto não literário, para exemplificar também, porque, afinal de contas, um jornalista escreveu aquele texto para ser falado, tá? Então, o texto não literário ele também pode ser falado. O texto literário, vamos focar mais na parte escrita. Ele é um texto subjetivo. O que é um texto subjetivo? O autor que manda. Ele vai dar o tom que ele quiser. Ele vai dizer o que ele pensa. Não existe ali uma grande preocupação com a situação real. Pode ter pessoa que é verde, animal que tem 5 patas. E vida que segue, tá? Então, ele é um texto subjetivo, é a visão do artista, daquele escritor, acerca de uma realidade que
que é uma realidade criada, ele criou aquela realidade. Existe uma valorização da linguagem conotativa, ou seja, o uso de uma mesma palavra para vários significados. Vou voltar ao exemplo do flor. Fulana é uma flor de pessoa, ou seja, ela é muito boazinha, ela é gente boa e tal. Então, eu tenho aí uma linguagem conotativa. Eu estou utilizando uma palavra que, na verdade, significa uma planta para fazer um outro uso dela. Então, essa característica de utilizar uma linguagem conotativa é muito comum também no texto literário. É muito comum também a gente utilizar ambiguidades. O que é ambiguidade? É quando a gente utiliza uma expressão, uma frase, e que dá aquela dupla interpretação, né? Então, a pessoa vai ler e vai ficar pensando assim, bem, o que ele quis dizer com isso? Poxa, eu posso interpretar dessa maneira, mas eu posso interpretar de uma outra maneira. Então, isso vai ser a ambiguidade. No caso do texto literário, ele pode ser escrito em prosa. Por exemplo, um romance, uma novela, eles são escritos em prosa, mas eles podem ser escritos também em versos, uma poesia, um conto em forma de poesia, eles vão ser escritos em versos. Lembrando a diferença de prosa, é aquele texto todo corrido, e o verso é aquele texto que você vai escrever uma linhazinha, passar para a linha de baixo, escrever mais uma linha, passar para a linha de baixo. A diferença entre a prosa e o verso. Então, você tem também um texto literário escrito em forma de versos. Então, essas são as características principais. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem.